Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 39 do podcast Aprender e Ensinar. E se você já me conhece, está por aqui há algum tempo, você sabe que eventualmente faço episódios que são monólogos, mas este não é o caso desse episódio. Seja muito bem-vindo a um episódio que eu vou dividir tripartite. Vai ter comigo aqui ninguém menos que o dono do negócio todo, que é Leandro Fukuzawa, e também, agora rufem os tambores, professora Josimari de Santana, diretamente de Aracaju, Sergipe. Josi, Fuco, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, me deem um oi, dá um oi para a galera que está escutando a gente. Primeiras damas, por favor, Ana. Oi, Ana, o cavalheiro, como sempre, né? Olá a todas e a todos que estão nos escutando. Que satisfação estar aqui com vocês. Então, agora é minha vez. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ana Maria. E deixa o Rafael saber que a gente falou que você é o dono de tudo. Deixa. Eu sou mais velho de casa, então posso falar. Gente, por que a gente está aqui hoje reunido no episódio número 39? Você já deve ter visto as nossas carinhas, minha e da Josi, passando pelo seu feed, ou então passando lá no seu story, num patrocinado linda que nós estamos, duas deusas, convidando as pessoas para o segundo treinamento docente. A gente está linda mesmo, com aquela foto caprichada, feita no QG, né? Lindas e maravilhosas. Exato. E aí, a gente está convidando as pessoas para participar desse segundo treinamento docente do Portal Fiz em Ortopedia, e não poderia ser diferente. Hoje, este episódio é dedicado a esse segundo treinamento e dedicado a contar um pouco o papel do desenvolvimento docente na carreira minha, da Josi, por que o Fiz em Ortopedia está se importando com esse assunto. E aí, para a gente começar esse episódio sem mais delongas, eu queria perguntar, Leandro Fukuzawa, por que o portal Fiz em Ortopedia está preocupado com o desenvolvimento docente dos professores que formam os fisioterapeutas do futuro? Muito bom, Ana Maria. A gente tem vários motivos, podemos ficar listando aqui, mas o pessoal vai ver o treinamento e eles vão entender o porquê que a gente está preocupado com isso. Primeiramente, porque vocês são pessoas incríveis, então essa é uma preocupação grande de dar voz para vocês, mas a grande questão é que a gente sempre está preocupado com o fisioterapeuta de tempos modernos, né, e ressignificar esse papel dele, e junto disso a gente entende e acredita bastante que a parte da educação é uma das grandes questões, né? Então a gente tem falado muito com todas as mudanças de gerações, essa dificuldade de ensino, e a gente sempre acaba falando muito e culpando o aluno que ele não está preparado para o mercado, que ele não está vindo de uma forma adequada, né, em sua formação, e a gente também tem que fazer a nossa meia-culpa como professor. Então, para isso, capacitar diversas camadas, e uma delas somos nós professores, acho que é mais do que essencial. Como a gente já percebeu muitas vezes, os professores do próprio Fisiortopedia, a gente tem mais de 70% dos professores são doutores, dos nossos 60 professores, e mesmo assim pouquíssimos tiveram treinamento docente específico, pedagógico. Então, essa já levanta, né, uma grande problemática. E a nossa missão de conseguir disseminar mais informação de qualidade
também acaba realmente indo para outros caminhos, outras camadas, e os professores com certeza são essas pessoas que vão disseminar mais informações, e assim a gente conseguir melhorar o cenário da fisioterapia como um todo, e as pessoas conseguirem transferir essas qualidades e informações para qualquer outro campo também. Então, a gente já teve o primeiro treinamento docente, foi sensacional, né? A gente teve participações especiais, né? De outras professoras, como a Fernanda Lanza, a Karina Gramani, né? E agora a gente tem mais ativamente a professora Josi. Então, nós, da Fisioterapia, ficamos muito felizes de ter, a gente se sente muito privilegiado de ter essas duas pessoas podendo disseminar esse conteúdo. Então, acho que é um pouquinho disso, Ana Maria. Muito bom. Para quem não sabe, não custa nada lembrar, o primeiro treinamento docente do Portal Fizinho Ortopedia foi realizado no ano passado, nos meses de agosto e setembro, ou setembro e outubro, alguma coisa assim, mas ele ficou inteiramente gravado, está disponível de maneira gratuita dentro da plataforma do Fizinho Ortopedia, e ele foi focado no desenvolvimento de habilidades profissionais para professores que estavam em cenários de prática clínica reais, ou seja, o treinamento focou em habilidades de aprendizagem, de ensino, de avaliação dos estudantes em estágios, residência, nesse cenário real de prática. Então, se você é um docente ou é mesmo um interessado em ser supervisor de estágio, entra lá no portal Fiz em Ortopedia, na Sapium, né, FUCO, e procura pelo nosso treinamento docente o número 1, faz lá a sua inscrição, se registra, faz o treinamento, inclusive tem direito a um certificado, depois que você responder algumas pequenas perguntas, porque afinal de contas, professores não dão certificado por aí, a torto e a direito, sem ter uma avaliação do seu estudante. É uma responsabilidade, mas está lá, disponível para quem quiser se certificar de estratégias de ensino-aprendizagem para cenários de prática. E aí, o Foucault comentou do primeiro treinamento, que a gente teve algumas participações. Neste primeiro treinamento, Josimari de Santana ficou lá no chat só dando spoiler das coisas que ela sabia. E eu falei assim, olha essa danada dessa Josimari, ela sabe mais coisa do que eu estou sabendo. E eu falei assim, Fukuzal, eu não vou fazer esse segundo treinamento sem a Josi comigo. Então, Josi, por favor, conta pra gente, quando foi que você entrou para essa coisa de ser desenvolvida como professora, como que a sua instituição de ensino investe em você nesse sentido e como isso mudou, ou se não mudou, o jeito que você se comporta com seus estudantes, o jeito que você trabalha em sala de aula e nos outros ambientes de aprendizado. Como é para você o desenvolvimento docente, Josi? Vamos lá, Ana. Primeiramente, muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com você. Começa hoje nesse podcast, na verdade já começou, né? Nas nossas trocas de mensagem, na organização daquilo que a gente vai entregar na semana que vem, e vai se consolidar na próxima semana, quando a gente estiver com a nossa turma, né? No segundo treinamento docente, aí, promovido pelo Fisioterapia. Na verdade, a minha relação com a docência, eu acho que já vem da época de escola, porque pense numa guria que adorava apresentar um trabalho. Pense numa aluna que adorava uma feira de ciências. Só que era aquela coisa... juro, nossa, quando me pedem para dar palestra, alguma conferência sobre carreira, mulher na ciência, essas coisas, eu vou lá atrás, eu cato umas fotos minhas que ainda existem, que elas foram tiradas um dia, né, na época que a gente não tirava muita foto, e eu era fanática, assim, acabava um ano de feira de ciência, eu já ficava louca, alucinada pelo próximo, pensando no que é que a gente ia desenvolver, pensando em que parte que eu ia apresentar do projeto. Então, eu acho que eu sou fascinada pela educação, pela vontade de aprender, de ensinar e de aprender no ato de ensinar, desde muito pequena. Isso, obviamente, sem muita instrução, sem nem os professores da gente naquela época saberem direito, pedagogicamente, o que estavam fazendo, porque era muito conteúdo, era muito decoreba, tabuada se decorava, não se aprendia, né? Então, Tinha uma depois a gente tinha...
tinha uma mágoa que É. tinha aquele lápis com a tabuada e minha mãe não comprava para mim, porque não tinha que decorar aquele Olha inferno. só, Ana, dá até problema de relacionamento familiar um negócio desse, né? Não é Dá. possível, né? É para ser mais simples. Então, quando eu vejo hoje a matemática sendo aplicada por meio de problemas que são da vida real, com as crianças de 7, 8 anos, eu fico muito maravilhada, né? E nessa época a gente estava lá, né? Tanto dividido por tanto, é tanto, tinha que decorar os números e é muito diferente. Então, a gente inicialmente está num contexto muito diferente, né? Então, eu inicialmente trabalhei com iniciação científica, fui monitora em curso de graduação, então a docência foi sempre me chamando, até que eu fui parar no mestrado, né, e segui com doutorado na USP de Ribeirão Preto, e, e aí eu fiz todas as experiências que como aluna eu podia fazer no campo pedagógico. Eu fiz estágio docente, inclusive com a moça com quem eu falo agora, eu tive esse Ah lá, privilégio, não é todo mundo. Eu falo sempre mesmo quando a gente está junto e falo, e falei de novo. entregando a minha E idade para todo mundo, gente. Eu fui não, Ana, supervisora. você Eu começou cedo e fui. eu comecei cedo. Eu digo a todo mundo, é porque eu comecei muito cedo. E é A gente era fato. prodígio, prodígio. Mas eu Você fui foi. supervisora da Josi no Gente, estágio de docência dela docência na foi. pós-graduação. Eu tinha que escolher uma professora para ser auxiliar de professora. E essa professora que me aceitou foi a Ana. Ali a gente começou a traçar uma história de acompanhamento, né? E a Ana foi minha supervisora de estágio docente durante o período de mestrado na USP. E dali eu também fiz disciplinas de didática, cheguei a fazer 2 disciplinas de didática de ensino superior durante a minha pós-graduação. Fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos e quando eu voltei para minha instituição, uma instituição pequena até então, do Nordeste, em franca expansão, porque quando eu voltei para o Brasil há 13, 14 anos atrás, a gente estava naquele boom, né, das contratações, dos novos professores efetivos, e os corpos docentes das universidades federais, eles se modificaram absurdamente num tempo recorde. E com isso trouxe uma grande possibilidade de troca, porque cada um tinha uma experiência diferente das suas escolas, né? Uma renovação muito grande também nos corpos docentes, né? A gente percebe isso. E então, num primeiro momento, não havia uma organização suficiente para absorver esses professores e capacitá-los dentro da instituição. E o que eu sempre fiz foi, por iniciativa própria, buscar cursos fora. Então, o que a gente faz hoje gratuitamente, muitas vezes, ou paga cursos com muita facilidade online, eu fiz por outras vias, as vias antigas que a gente conhecia, né, com um pouco mais de dificuldade, e alguns cursos, inclusive, fora do país, todo o curso que eu tinha numa universidade estrangeira, que podia me trazer uma chance de inovação, e eu conseguia passar numa prova inicialmente e me inscrever de É. graça, eu fazia também. Então, teve uma busca muito autônoma num primeiro momento, mesmo sendo professora de universidade pública. E anos depois, a universidade se organizou dentro da sua pró-reitoria, né, de recursos humanos, e criou, então, o programa Servidor Cidadão. E dentro desse programa Servidor Cidadão existem várias frentes de trabalho, vários setores da universidade estão envolvidos, e dentre eles, professor capacitando professor. E nesse sentido, inclusive da temática que nós vamos abordar no treinamento, no segundo treinamento docente, a gente tem um campus aqui na nossa universidade, que ele é um campus, né, aqui na Universidade Federal de Sergipe, campus de Lagarto, no interior do estado, que ele foi concebido, inclusive na época que eu era coordenadora de curso, e comecei coordenando esse curso, foi uma época louca da vida, que a gente parecia que não tinha mais nada para fazer, só aula para dar e curso para coordenar, e eu aprendi muito na marra, a duras penas, sobre o que é introduzir metodologias ativas dentro de uma universidade, porque todo o campus, todos os cursos da área de saúde, não somente o de medicina, que há muitos anos já vem, né, como obrigatoriedade pelo próprio Ministério da Educação de novos cursos serem lançados no formato PBL, que é o Problem Based Learning, aprendizado baseado em problema. Ele é um modelo de ensino, né?
que é formado por um universo gigantesco de metodologias ativas. E é uma confusão que as pessoas às vezes fazem com o que é metodologia ativa e o que é o modelo de ensino PBL, né? E então eu comecei a ter uma aproximação cada vez maior com as metodologias ativas, era muita informação para mim no primeiro momento, porque eu tinha muita curiosidade, e aí você se apega à possibilidade de vou aprender muita coisa de uma vez só, e você não consegue racionalizar muito bem, e eu disse, não, eu tenho o resto do tempo todo, enquanto eu estiver aqui trabalhando, para aprender com muita calma e paciência essas técnicas que se apareceram assim na minha frente. Tempos depois, nos últimos anos, a universidade, então, por meio desse programa, tem oferecido rotineiramente módulos de cursos, né, tanto de metodologias mais tradicionais, né, o último que eu fiz foi a metodologia 300, com um professor que veio de fora da instituição, então, começou a trazer professores de fora da instituição para trabalhar metodologias que ainda não tinham sido inseridas nas nossas práticas docentes, e agora nós temos o nosso próprio corpo docente formando o corpo docente. Então, nossos colegas estão nos ensinando. E, inclusive, muitos professores do campus de Lagarto, que tem uma veia pedagógica, né, uma atuação muito voltada para o campo da educação, eles estão meio que organizando e coordenando sistematicamente esses cursos que vão desde concepção, ministração de aula, ensinar as diversas técnicas, até o processo de avaliação, que também é diferente, de autoavaliação. Então, aí a gente se joga e tenta ir reciclando e ressignificando o que a gente já fazia e, às vezes, a gente que é docente, né, do ponto de vista epistemológico, não sabia o que estava fazendo. Fazia intuitivamente, dava certo, era massa, mas pedagogicamente o que é que você realmente está fazendo, né? A gente que gosta de entender o beabá, o passo a passo da coisa. Então, esses cursos, eles me possibilitaram a capacidade de sistematizar e compreender no plano do muito consciente o que é que eu estava realmente já fazendo com os meus alunos, né, para tentar sair daquela mesmice da aula expositiva, de você em pé na frente e 40, 50 alunos sentados à sua frente, enfileirados e com o mínimo de troca, né? Então, foi essa necessidade, com a maturidade acadêmica cada vez mais chegando para a minha vida, que eu fui sentindo essa necessidade de sair desse lugar, que era uma zona de conforto, né? Porque a gente precisa aprender, a gente precisa explorar, a gente precisa tentar, e aí na tentativa a gente erra e a gente acerta, e aí só depois é que a gente consegue selecionar, né? Aprender, inclusive, assim, aqui dá nesse tempo, aqui não dá, aqui dá com essa turma pelo feeling que eu já tive. Então, é mais ou menos isso a nossa história aí, né, de desenvolvimento docente. Eu achei incrível, eu não quero só perder uma coisa, que é, às vezes, a gente escuta outros colegas falando de semanas preparatórias, e se você é professor, você vai lembrar disso, né? A sua instituição faz você fazer dois, às vezes uma semana de preparatório do semestre, e os professores vão sempre muito, né? Ai, que saco, né? Tem que ir para a universidade para fazer esse negócio, que enquanto que tem professor que está por aí caçando oportunidades de aprender a melhorar a sua sala de aula, porque tudo também é uma questão de significado e de aplicabilidade, né? Como os adultos aprendem. Quando você quer aprender algo, quando você, como adulto, professor, quer ser melhor em sala de aula, você vai atrás. E quando alguém impõe aquilo, a gente fica meio assim. Então, só para dar um alerta aqui, professor, você vê como até você se comporta de maneira diferente a depender do significado que aquele aprendizado tem. Foucault, você quer levantar a mão? Você levantou a mão, você quer falar, lógico. Não, Vocês não viram, mas ele levantou a mão aqui para mim. São dois comentários só. O primeiro é que toda essa curiosidade e paixão que a Josi mostra, eu acabei de ter a honra de estar num TCC que a Josi orientou, e ela passa para todas as alunas delas, que todas as alunas delas também externalizam isso de forma muito interessante, muito gostosa. E eu achei bem interessante seu comentário, né, Ana, porque eu acho que todo esse processo de metodologia ativa me parece que ele virou algo a ser cumprido dentro das universidades, das instituições de ensino, só que a cultura de colocar isso em prática ainda não existe, porque as pessoas sempre acabam voltando para os slides que eles sempre tiveram
e não conseguem colocar em prática porque falta uma cultura. Então, normalmente o professor reclama que o aluno não participa da aula, mas ele também não se esforça para colocar as metodologias ativas, e quando coloca, o aluno reclama porque ele teve que fazer alguma coisa além de escutar o professor. Boa. Então, vira uma grande confusão dentro desse processo. Eu acho que um papel desse treinamento é criar uma cultura de mais pessoas falando essa língua de forma interessante, né? Por favor. Eu quero só puxar, porque eu não quero que a mensagem fique perdida no podcast. Duas coisas que a Josi falou, e eu deixo ela voltar a falar mais um pouco, que vocês viram que tem muita riqueza nesse assunto. A primeira é a questão do conceito, né? Problematização, PBL é uma coisa, e esta coisa usa de estratégias de ensino centradas no estudante, nas quais o professor sai um pouco daquele papel de domínio do conteúdo, de domínio do direcionamento, e deixa um pouco na mão do estudante o percurso do aprendizado. Então, o PBL tem metodologias, tem estratégias ativas, mas não é em si a metodologia ativa, e é importante que todo mundo entenda isso, porque acho que essa talvez seja uma das primeiras objeções na hora de pensar na sua sala de aula de uma maneira mais ativa, mais centrada no estudante. E outra coisa que eu não queria deixar passar, e que eu acho que tem muito nesse nosso treinamento, é: vamos ver o que é isso do ponto de vista conceitual, quais são as estratégias que podem ser implementadas, independente da metodologia predominante no seu curso, o que você dentro da sua sala de aula pode fazer, e aquilo que você já faz, mas que você não sabia que tinha esse nome, ou que você não fazia a técnica como um todo. Então, por exemplo, muitos de nós às vezes dá tarefas em pequenos grupos, às vezes trios, às vezes quintetos, mas nunca pensou em usar um formulário de autoavaliação ou uma avaliação por pares. E quando a gente faz isso, a gente está introduzindo dentro da estrutura uma reflexão do estudante, que é muito importante para esse processo mais ativo, de maior participação do estudante no percurso do ensino dele, do aprendizado dele. Então, só para a gente não perder essas coisas que a Josi falou, contexto, significado faz muita diferença. É por isso que, às vezes, você é recrutado para uma atividade de desenvolvimento docente e não se sente tão motivado, diferente de quando você reconhece o valor e quer ir atrás, quer descobrir. O PBL, ou a problematização, é uma coisa, o modelo de ensino baseado em problemas é outra coisa, metodologias ativas não é PBL, e a gente pode fazer um pouquinho todo dia dentro da nossa sala de aula, a despeito do modelo de ensino que a instituição preconiza. Só para vocês, de novo, não se esquecerem de se inscrever no segundo treinamento docente. Josi. Ai, não, eu vou até ser breve para não ser repetitiva, né? Mas era para reforçar, quando você chamou, né? Pegou a deixa e falou, tocou no assunto de que os professores, isso acontece principalmente a gente precisa, né, falar sobre isso de forma muito clara, isso acontece principalmente nas faculdades privadas, né? Aquela semana introdutória que todo mundo é convocado e precisa estar lá. E é uma faca de dois gumes, né? Porque, claro, que o professor ou a professora que está no papel de facilitador da atividade, capacitando, tem um papel importante de cativar, de conquistar o seu público, porém, não há esse professor, essa professora maravilhosa que te ensine se você não quer aprender. Então, só reforçando o que você colocou, se eu estou na condição de ser capacitada e eu saio do lugar do professor e entro no lugar de aluno mais uma vez, e sempre vou estar passando por isso, às vezes obrigado, às vezes não, se eu não tenho interesse, não vai ser bom para mim. Então, aquela máxima que todo mundo usa, eu só ensino. Quem quer aprender, ela vale para o nosso colega professor também, que às vezes inverte esse papel e senta metaforicamente na cadeira do aluno e age como tal, mas no outro dia exige um comportamento também diferente, né? Então, acho que uma palavra muito importante é: qual é a sua motivação? Né? Uma pergunta, na verdade: qual é a sua motivação para isso?
disso vai depender muito, né, a sua avaliação, a sua autoavaliação de como é que você está se desempenhando ou não com esse novo aprendizado, com esse processo de treinamento ou de capacitação. É. Você sabe, Josi, e aí eu também queria compartilhar, né? O desenvolvimento docente, para mim, assim como para você, começou nesse desejo de me tornar uma professora melhor e identificar que isso não fazia parte da minha formação. Quando a gente faz mestrado, doutorado, fora da área de educação, que a gente está, por exemplo, na fisioterapia, na reabilitação, na medicina, nas ciências básicas que seja, que não é educação, a gente não tem muito mais do que uma disciplina que normalmente você procura para fazer, que inclusive não é do seu próprio programa de pós, e foi a mesma coisa comigo. Eu fazia mestrado, fazia doutorado em Piracicaba, dava aula na Uniara, em Araraquara, e fui fazer uma disciplina de educação lá na Unesp, em Araraquara, que tinha um curso de educação, fiz uma didática de ensino superior da educação, super difícil para mim, porque a linguagem, os autores, a profundidade era muito, né, assim, era muito da educação mesmo, eu tive que dar um mergulho nesse universo e não é fácil. Quando a gente vai para dentro da educação aprender com eles, é uma outra linguagem, é um outro jeito de pensar o conhecimento. Mas aí, recente, por conta das diretrizes nacionais curriculares da medicina, que foram atualizadas, criou-se um núcleo de desenvolvimento docente dentro da Faculdade de Medicina. E eu fiz o curso que a gente chama de módulo básico, e como eu já era essa professora forçada, que já fazia uma série de coisas, eles acabaram me chamando para fazer parte desse grupo que é responsável por organizar uma agenda de atividades de desenvolvimento docente. A Universidade de São Paulo tem ações de desenvolvimento docentes que são vinculadas à pró-reitoria de graduação, e quando tem no campus e era presencial, era uma delícia, tinha uns coffee break recheado, eu levava todos os... Eduardo Boraati, mesmo Fukuzawa, aprendeu várias coisas em vários coffee breaks desses cursos. A gente ia, na verdade, ele aprendeu nos cursos e a gente aproveitava o coffee break. Eu levava todos, sempre levo os meus alunos, sempre incentivo os meus alunos de pós. E se você é um estudante de pós-graduação, ou se você é um curioso, é alguém que dá cursos de final de semana em especializações, ou tem um curso online, as estratégias que a gente vai comentar durante o treinamento docente também são para você. Venha conhecer, venha saber o que a gente vai mostrar das nossas experiências, porque com certeza a gente consegue também melhorar a sua prática de ensino, ainda que ele seja um ensino não formal, não curricular, um curso de atualização, tá bom? E aí, nesse sentido, eu quando estava falando de como a gente se sente quando faz o desenvolvimento docente, algumas pessoas não se sentem motivadas, mas a primeira vez que eu fui para a aula do módulo básico de desenvolvimento docente aqui da Faculdade de Medicina, eu me senti tão absurdamente valorizada como professora, porque todo mundo sabe, a Universidade de São Paulo é uma universidade que valoriza muito a pesquisa, e aí, quando eu me vi dentro de uma preocupação com a qualidade do ensino de graduação, eu me senti extremamente feliz, extremamente recompensada. E para quem não consegue imaginar como isso pode ser legal, imagina você ver as suas avaliações de estudante progressivamente ficando melhores. Os estudantes progressivamente, turma atrás de turma, reconhecendo você como um bom professor, um professor que se empenha, que se dedica mais à sua sala de aula, que traz mais leveza, mais autodireção, e foi isso que eu fui percebendo. Então, quando eu penso em desenvolvimento docente, eu penso muito nessa sensação de valorização profissional do professor. Eu me senti como professora muito valorizada de ter a oportunidade de receber treinamento específico. E depois eu tive a experiência do reconhecimento dos meus estudantes, que é essa coisa do estudante sentir que ele tem um professor que está preocupado em entregar a melhor experiência de ensino. Então, se você, por acaso, está sem motivação,
pense nisso, pense na chance de você se sentir reconhecido, valorizado a partir do desenvolvimento docente. Foi muito isso para mim, pelo menos, e eu gosto muito de partilhar isso, principalmente com quem não sente assim tão animado por fazer essas coisas. E aí, eu queria amarrar esse assunto, né, do desenvolvimento docente com o retorno ao presencial, porque acho que para todos nós, pós-pandemia, distante dos nossos alunos, muita gente ainda duvidando se os alunos querem ou não voltar para o presencial, né? Diz que os alunos falam assim que quer o presencial, mas que a hora que marca a sala de aula, não dá para fazer online. Eu, desde que a gente falou que a gente ia voltar para o presencial, eu estou pensando muito no que vai ser esse momento de sala de aula. E agora nós todos com aulas gravadas, né? Conteúdo conceitual gravado. O que dá para fazer na sala de aula, sendo um professor que consegue centrar mais o ensino no estudante? O que dá para a gente fazer agora que a gente não fazia antes, porque estava super preocupado com conteúdo, e agora a gente vai continuar dando conteúdo, lógico, mas como é que a gente vai aproveitar esse momento presencial? Você já pensou nisso, Josi? Ana, pensei muito e eu já saí do estágio de pensar e estou vivendo. Então, a gente começou o semestre aqui, eu estou 100% presencial, com disciplina prática, inclusive, com atendimento de paciente, desde o início de fevereiro. Então, a gente já está para um mês, uma semana aí que a gente começou as aulas desse semestre, e eu voltei parecendo que eu estava pisando a primeira vez na Universidade Federal de Sergipe. 2 anos depois de online, aquela teima toda para aprender um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, e a gente aprendeu, e aprendeu que podia ser massa, né? Mas também reconhece as limitações, e ao mesmo tempo que eu tinha saudade de voltar para o presencial, viver as memórias anteriores, eu tinha medo das novas experiências e como é que vai ser. Então, assim, me deixou tão cansada o primeiro dia de aula, as primeiras 4 horas seguidas, que eu voltei para casa, almocei e dormi, e eu não durmo à tarde. Então, pensa o quanto que isso consumiu a energia dessa professora que vos fala. E o que é que eu encontrei na sala de aula? Eu encontrei uma turma de 6º período, por exemplo, no meu primeiro dia de aula, eu estou com uma turma do 6º, uma turma do 8º, e no primeiro dia eu encontro pessoas que eu dei uma disciplina 2 anos atrás, mas que eu não sabia ninguém quem era, né? Porque eu sabia até, meu Deus, eu tentava lembrar assim, gente, quem são esses alunos? Eu já dei até nota, eu passei Josi, eles, mas eu não total! sei quem são eles. Gente, é muito estranho. E a sensação que eles tinham é que eles me conheciam, né? Claro, eu tinha dias que eu ficava sozinha com a câmera ligada, né? Aquela síndrome da câmera desligada no Ai, online, total, Josi. né? Então, a gente passou por tudo isso aí. E aí, no primeiro dia, eu fui com uma apresentação de disciplina usando metodologia ativa e usando psicologia positiva, como eu já fazia no presencial antes, já era meu jeito de apresentar a disciplina. Então, por exemplo, eu fui iniciar uma disciplina de fisioterapia neurofuncional, uma técnica que eu sempre faço com os meninos, eu levo um monte de faixa de atadura, eu enfaixo todo mundo, eu coloco venda nos olhos, eu levo bombom, para eles abrirem o bombom, saber o que é a dificuldade de abrir sem um braço, sem uma perna, sem sair do lugar, com a perna amarrada na cadeira, com uma venda, sem saber onde é que o bombom está com as outras pessoas, está quente, está frio, não sei o quê. Eu fiz isso na Então, graduação também, é bem marcante. e aí assim, e o coração pulando lá na traqueia, né? Porque uma euforia, uma desautonomia e aquela vontade de dar certo. Será que eu sei dar aula ainda? E como é que é esses meninos depois do online? E o detalhe é o seguinte, ficou essa dúvida, os alunos vão preferir, vão ficar com preguiça de ir para a sala de aula, porque eles viram que eles recebem conteúdo, bom ou ruim, né? Eles recebem o conteúdo que ele já receberia na escola, na universidade, na sala de aula, ele está recebendo na sala de aula, na sala da casa dele, pelo computador. E aí, essa era a minha paura, né? O que é que eu vou fazer para que eles sintam que estar à minha frente, me olhando e podendo me tocar,
é diferente de eles me ouvirem no online ou eles pegarem um vídeo meu que já estava gravado. Então, o que foi que eu fiz? Eu não sabia o que fazer. Eu só fui. Eu fui com essa preocupação. Minha gente, não tem receita, tá? Quem está ouvindo a gente não acha que eu vou falar o pulo do gato, porque eu acho que são as experiências de cada um. Mas o que eu quero ressaltar para vocês havia uma preocupação minha, havia um pensamento focado no intuito de que quem sou eu, quem serei eu no presencial a partir de agora, e o que é que eu posso fazer de diferente para, além de entregar conteúdo que a gente já provou que se entrega online, entregar no circuito da graduação, que é quando você está pretendendo, né, se predispondo a formar um profissional, o que é que eu vou entregar de plus, o que é que eu vou entregar de diferente? Então, eu decidi que eu tinha que entregar uma experiência ou várias experiências diferentes para esse aluno, passando o meu conteúdo para ele. Então, eu tive que, antes de me pôr em contato com esses alunos, a minha experiência foi tentar desapegar de alguns conteúdos que eles poderiam assistir minhas próprias aulas gravadas ou aulas de outros professores que eu já tinha feito uma planilha maravilhosa durante o online no YouTube e no Instagram, com vários conteúdos de fisioterapia, de fora da fisioterapia, desde anatomia. Então, eu bloqueei lá uma planilha no Excel, eu digo, se você quer assunto sobre neuroanatomia, está aqui, biomecânica é aqui, não sei o que e tal. E aí eu coloquei nome da galera, link onde encontrava e o tempo de duração de cada vídeo. Por quê? Porque aí eu também disse ao aluno, olha, se você tem 5 minutos, você sabe que você pode assistir esse, você já vai direto. Eu, professora Josi, estou encurtando o seu caminho. Então, eu tinha feito essa planilha e eu disse, eu não vou perder essa planilha. Agora, como é que eu vou usar essa planilha no presencial se eu vou para lá dar aula? Então, eu tive que desapegar de alguns conteúdos que eu julgo, aí talvez seja a minha pretensão, né? Os mais fáceis, os mais curtos, ou aqueles que eu já dei uma base e o aluno é capaz de ler e ouvir e formular um pensamento. E eu tive que desapegar de eu ministrar esses conteúdos e tirar de dentro da aula presencial, de dentro dessa aula síncrona comigo. E potencializar os momentos de trabalhar o que a gente chama de soft skills, de habilidades socioemocionais, a partir do momento que você também está entregando o conteúdo, né? Então, a gente tem utilizado muitas metodologias ativas, né, que é produto de todos esses anos aí, desse desenvolvimento docente, testando numa época em que eu não imaginava que hoje, março de 2022, seria tão necessário usar, e por quê? Porque a gente também não sabia o porquê disso, a razão disso hoje, né, Ana? Então, assim, quando eu penso nesse retorno para o presencial, depois de uma pandemia que marcou tanto a gente por N razões, inclusive dentro do campo educacional, se você se você pensa na educação básica, por exemplo, e você pensa em legislação, você vai lá nos princípios da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o que já está posto há alguns anos para a educação brasileira, que vai desde o ensino infantil até o fundamental e o médio, é que o aluno deve ser promovido a protagonista. Vejam bem, a gente está falando hoje de protagonismo do paciente na fisioterapia, protagonismo do paciente não sei aonde, do atleta não sei o quê, o protagonismo... Aí você senta o aluno um atrás do outro e manda eles ficar quietos escutando você, né? Então, cadê o protagonismo? Quem é o protagonista é o professor, mas o professor é protagonista por quê? Porque ele chega lá na frente e cospe assunto? Desculpa o cospe, tá, gente? É maneira da gente falar aqui. Mas aquela coisa do cuspir o assunto no sentido de tô quase falando sozinho. Não sei se meus alunos entenderam, mas eu continuo falando, já que eu vim aqui para dar o meu conteúdo, né? Então, assim, não tem troca, você não sabe se o aluno está retendo ou não está, você não sabe se você está avançado ou se você está do tipo, eu já sabia disso, para que ele vem repetir. Por quê? Porque não há troca, porque o aluno não se expõe, o aluno não se posiciona. Então, assim, eu acho que tem duas coisas muito importantes para a gente pensar nesse retorno ao presencial, tanto na escola, mas eu já vejo as escolas, as boas escolas de currículo básico fazendo isso, porque quem me conhece, você sabe bem, eu tenho 2 filhos, um que acabou de fazer 9, uma que vai fazer 12 na semana que vem,
E o currículo deles, da escola deles, é transversal, interdisciplinar e baseado em protagonismo. Eles fazem o ensino tradicional, sócio-interacionista, mas é extremamente cortado em todos os anos, em todos os níveis, por metodologias ativas. E aí eu vejo isso e eu digo assim, gente, por que não tinha isso na minha época? Mas eu tô achando esse negócio tão fantástico. Ô, Josi, só para lembrar, já esses estudantes estarão sentados no banco da universidade. É isso e que eu eles quero vão dizer. estar habituados e a gente não. É hora da gente começar a se mexer. Dizer. Gente, a gente tem tempo contado para se sacudir, sabe por quê? Porque esses alunos já estão chegando para a gente. Eu já consigo enxergar muito timidamente que a gente saiu de uma fase de reclamar que os alunos ficavam sentados e não perguntavam nada a gente, e que somente 2 ou 3 respondiam quando a gente perguntava, e que eram aqueles alunos imediatistas, ansiosos, que queriam slide e que se conformavam só com o que a gente falava em sala de aula. Esse aluno está com tempos contados. E esse aluno é extrema zona de conforto para o professor que não evoluiu. Para o professor que não sabe ensinar ou facilitar aprendizados de comportamento, de solução de problema, de tomada de decisão, de cooperação, de colaboração, de trabalho em equipe. E aí, você já tem um mercado que te cobra isso, que te cobra que você seja esse profissional protagonista, cheio de habilidades, para além do conteúdo e de uma capacidade meramente técnica, seja ela de avaliação ou de intervenção, e você está vindo agora, isso você como profissional, tá, gente? Ou seja, eu, professor aqui na universidade, formando o meu aluno, que vai ser esse profissional requerido dessa forma no mercado. Então, a gente tem que desapegar do aluno que a gente foi, da forma como a gente aprendeu, e se preparar para formar o aluno que a gente quer que seja o bom profissional do futuro. O fisioterapeuta moderno, como o Foucault falou no começo. Esse é um ponto. Quem é esse aluno que você está preparando para o mercado? Porque o mercado já exige isso e ele é cruel. E o segundo ponto é exatamente isso que você pegou na minha fala. Meus filhos, eles já aprendem com metodologias ativas desde os 2 anos de idade. Essa neuroplasticidade que eles já passam a 6, 7, 8, 9 anos, e que é tão espontânea e tão natural, ela é impagável. E é esse aluno que vai chegar no primeiro período, já, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, a depender do contexto geográfico e escolar de cada, né, estado brasileiro, de cada município, daqui a 3 a 6 anos, essa é a minha conta, gente, é esse pessoal que vai estar chegando na cadeira e perguntando a você o tempo inteiro como, quando, onde, para quê, por quê. E é esse aluno que não vai suportar mais 20 minutos. E com quem? Com quem? Com quem? Para quem? Né? Com significado, inclusive, de como estou me relacionando com isso na sociedade, quem vai se beneficiar disso. Essas crianças... É já, gente. É já. É já. De novo. Eu dou 3, 6 anos, sabe, Ana? Para essa galera chegar com esse nível de percepção, de metacognição e cobrando da gente aquilo que a gente não está preparado para dar. Quando eu falo a gente, eu coloco toda aí, né, todos os professores de todos os níveis nessa coletividade, tá? E óbvio que extrapolando isso aí, a área da saúde, a área da fisioterapia, da reabilitação. Então, a escola, ela está obrigada a se preparar para isso. E principalmente no eixo privado, onde existe, quer queira, quer não, e precisamos ser francos para falar sobre isso, existe uma competitividade, isso está formando o cidadão do futuro, isso está formando o profissional que essa pessoa vai ser diferenciada no mercado. Só que antes de ir para o mercado, ele passa por a gente por 4, 5, 6 anos na graduação. Então, assim, você, professor, professora que está escutando a gente, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar... Pausa reflexiva. Olha a fase reflexiva, né? Se está preparado para receber esse aluno daqui a 4, 5 anos e para dar essas respostas de pronto, porque não vai ser todo dia que a gente vai conseguir dizer assim, vou deixar essa hoje como um desafio, na próxima aula todo mundo volta e
Inclusive, eu vou dar uma pesquisada. Será que a gente vai conseguir sustentar isso todos os dias? Né? Quando a gente não conseguir sair daquilo que pode vir a ser considerado como uma enrascada, porque o nosso aluno está pensando, né? Porque as coisas para ele precisam fazer sentido. É doido isso, né? Mas assim, da mesma forma que antes de 2020, antes de março de 2020, nós éramos convidados a conhecer plataformas de ensino à distância, a gente era convidado a aprender a gravar uma aula, a gente era convidado a usar um aplicativo de interação. Em março de 2020, a gente passou a ser obrigado, não tinha outra estratégia. Né? E o que é curioso, a Josi deve ter vivenciado isso também, quantos dos nossos colegas estavam totalmente, não estou falando pouco, não, totalmente despreparados para mudar um pouco o formato de ensino, a ponto de apenas e tão somente gravar a mesma aula que dava no presencial para uma gravação, que não é o ideal para esse universo do online, mas tinha gente que não conseguia nem fazer isso. E agora a gente volta para o presencial. E eu achei incrível que você citou, né, as bases aí da educação. Se a gente for para para as nossas diretrizes de curso de graduação, você não cria um profissional crítico reflexivo pedindo para ele reproduzir em provas aquilo que está num slide. Né? E isso é uma coisa que é sala de aula, é responsabilidade do professor fomentar, desenvolver, oportunizar o momento crítico reflexivo. E agora a gente volta para a sala de aula com o conteúdo teórico, decorebão, gravado, ele é importante, ele é a base cognitiva, ele não pode ser desvalorizado, mas como é que a gente vai criar cognição de alto grau de elaboração, síntese, novos conceitos, novas correlações, novas associações, se a gente não oportunizar isso dentro de sala de aula? E aí eu vou fazer um convite para o Fukuzawa, inclusive por mim eu daria esse podcast por encerrado na hora que a Josi falou, você precisa se desapegar do aluno que você foi para se tornar o professor que vai formar a pessoa que o mercado no futuro precisa. Eu pararia aqui, né, Fulco? Mas eu queria convidar você só para você compartilhar com as pessoas, porque a sua experiência é com o ensino não formal, não curricular, com os cursos de atualização. Como foi para você o presencial lá do Espírito Santo, que você fez um encontro inicialmente online e depois você foi para lá? O que você fez nesse presencial, Fulco? Perfeito. Eu acho muito interessante, primeiro que meio que não, né? Elogiarem muito, né? Porque acho que vocês têm bagagem de pedagogia, de professor, experiência há tanto tempo que o suficiente que muitos usam como desculpa do tipo, eu já estou fazendo a minha parte, né? E trazer tanto essas reflexões e tanta experiência é muito rico e realmente isso move montanhas, podemos dizer assim, né? E realmente, Ana, esse foi um momento que eu falei assim, nossa, fui dar um curso de educação indoor. O curso de educação indoor, no geral, ele é praticamente, tem muita teoria por trás disso, né? O que eu realmente consigo diferenciar dentro desse processo? Então, como que eu utilizei? Eu usei o formato híbrido, no caso. Então, eu fiz um encontro primeiro com os alunos interessados e que estavam inscritos já no curso, para fazer um processo de reconhecimento de turma, de pessoas, de balizamento, de certa forma, para realmente no dia presencial ter uma diferença de estar presente na frente de todo mundo, né? Então, no caso, acabei utilizando uma avaliação ao vivo no dia, e aquela avaliação foi o que norteou toda a nossa discussão. E é interessante que nesse momento, as aplicações práticas, eu realmente consegui demonstrar para os alunos como que eu lidaria com algumas situações que a gente começou a meio que projetar. Então, em cima do caso, começamos a direcionar caminhos que poderiam ir para a conduta e eu consegui transferir esse processo de educação indoor, que na minha opinião a educação indoor ela não é uma coisa teórica, ela é uma coisa totalmente prática, né? Porque você tem que depois transferir para uma sensação, para uma ação
Então, as pessoas acabam diminuindo a educação em dor para um processo expositivo, onde a gente também espera que vai apresentar em um único momento para o paciente e ele vai aprender o que é dor, sendo que a gente está aqui há anos estudando sobre dor e não entende nada, né? E a gente quer que o paciente saiba em Bem isso, meia né? hora ou uma hora. Então, a gente tem que entender que esse contínuo, né, ele é um processo que acaba acontecendo e assim como eu aprendi com a Ana, a gente, para aprender, a gente não tem uma preferência, a gente, na real, diz ter preferências, mas a gente aprende por quanto mais estímulos diferentes, melhor, né? Imersão. Então, é uma imersão de sensações, né? Então, eu acho que o grande diferencial foi trazer um conteúdo que teoricamente é dito como teórico, né? E realmente colocar em prática, mostrando para os alunos como isso poderia ter sido diferente, né? Então, nesse caso, foi um grande desafio e me deixou muito reflexivo e com certeza para as próximas edições aí vai ter alguns upgrades aí. Legal, muito bom. Bem, meus queridos, nós estamos chegando a 50 minutos desse episódio. Acho que a gente conseguiu lançar várias sementes reflexivas para os nossos professores que nos escutam, que a gente também conseguiu cutucar os estudantes que nesse momento devem estar pensando assim, nossa, eu queria tanto que o meu professor fizesse esse treinamento. É a sua chance de dar a sua contribuição real, sem chutar a canela do seu professor, né? Convidando ele para ele vir fazer parte desse treinamento. Você provavelmente está ouvindo esse episódio no dia, talvez, 9, quando o treinamento já está começando, mas lembre, ele vai ficar gravado, todo mundo tem a oportunidade de fazer, é aberto, é gratuito. E eu queria reforçar que nós vamos falar das seguintes estratégias, nas quais a gente vai ir pincelando oportunidades para centrar o ensino no estudante com atividades, com uma participação mais ativa, mais protagonista desse estudante. Nós vamos falar de como você pode melhorar as suas aulas teóricas expositivas, como aproveitar o ensino por pares, que é uma força muito grande, estudantes estudando entre eles, tem um poder muito grande de aprendizado dentro dessas estratégias. Vamos falar do poder dos pequenos grupos para desenvolver conteúdo, sim, mas também as habilidades socioemocionais tão valorizadas, a ponto de hoje você entrar em qualquer LinkedIn para ver, né, quem é candidato a um emprego, está lá as habilidades socioemocionais destacadas, e a gente não está colocando isso claramente na nossa sala de aula como um propósito de ensino-aprendizagem. Então, pequenos grupos dão essa oportunidade. Nós vamos falar de técnicas super conhecidas que podem se tornar mais interessantes, como é o caso do estudo dirigido independente, seminários, uso de fóruns de discussão e glossário, coisas simples que você pode introduzir dentro da sua matéria e que trazem a participação do estudante. E vamos falar ainda de aprendizado baseado em projetos, ainda de uma experiência pequena nossa, mas nós vamos falar o que a gente já aprendeu, e simulações e role plays, que são duas estratégias também interessantes de serem incluídas dentro da sala de aula para ajudar os estudantes a irem se ambientando com essa coisa do ser profissional de saúde. Então, esse é o conteúdo do treinamento que eu vou dividir com a Josi, super feliz. Tenho certeza que a gente vai ter muito ganho de estar junto, conversando e passando esse conteúdo para todo mundo. Eu já estou até vendo que eu vou assistir, eu vou dar o treinamento, Josi, com o meu caderninho do lado, super reflexivo será. E aí vou passar para a Josi como nossa convidada principal. Posso, Fulco, para ela finalizar o episódio? Josi, antes de você desligar esse episódio, eu vou repetir aquela frase de novo, mas queria que você deixasse o seu convite oficial, que você chamasse aí a força dos professores do Norte e Nordeste do país, que você está aí, conhece mais gente, você influencia muito aí por essas bandas do país. Você chama todo mundo, por favor. Então, eu vou chamar de um jeito que a gente chama aqui, arruma de gente, pelo amor de Deus, desse Norte, Nordeste, mas do Brasilzão todo, venham estar com a gente, terça, quarta, quinta da semana que vem, agora em março, para que a gente fale um pouco mais aí
né, de forma leve, divertida, aplicada sobre metodologias ativas de aprendizagem. A gente garante que isso tem um papel muito importante para a educação, e principalmente no país como o nosso, que passa por né, cujo setor da educação passa por uma necessidade de transformação substancial e urgente. A gente precisa, né, tá passado da hora da gente falar sobre desenvolvimento docente. Então, vem com a gente, vamos fazer essa troca, vamos aprender coisas novas juntos. Também vou ficar com o caderninho, eu também sou da Liga do Caderninho, hein, Ana? Sou da Liga não do me tira Caderninho. fora dessa, não. Então, vem com a gente, que vai ser muito, muito bom. Agradecemos ao Portal Fiz em Ortopedia pela oportunidade de organizar esse treinamento docente e tentar passar esse sentimento de realização profissional, de empolgação com a docência para os nossos colegas, viu, Fuco? Manda um beijo lá para os sócios, diz que a gente mandou agradecer. A gente está aqui mesmo pelo salário material, essa é a nossa diversão, é fazer as coisas que deixam o coração da gente mais feliz. E eu vou encerrar, então, esse episódio com a frase que ficará na nossa memória. Se você precisa se desapegar do aluno que você foi para se tornar o professor que irá formar o profissional que o mercado precisa. Até o próximo episódio. Te vejo no treinamento docente. Beijo!